Oi, meu nome é Miriam Monteiro Abreu. Eu vou apresentar o seminário da disciplina de Pedologia e Solos da Amazônia. O tema é Gleisolos e Fulvisolos. Professor Julien Mários Reis Teveni, aluna Miriam Monteiro Abreu. Bem, eu vou começar pelo nome. O nome gleissolo, ele vem do russo glei, que significa massa de solo pastosa. É em referência ao excesso de água que tem nesse solo. E a área onde essa água se acumula recebe o nome de horizonte glei. O gleissolo, ele pode ser formado pelos seguintes processos: a sulfurização ou tiomorfismo, gleisação e salinização. Eu vou explicar o que são cada um. A sulfurização ou tiomorfismo isso ocorre quando a acidificação de certos sedimentos por oxidação de sulfetos de ferro, ou seja, é quando um sedimento anterior, que pode ser proveniente de rochas sedimentares ou metamórficas, após ele passar por a sulfurização, ele se transforma em gleissolo. Já a gleisação é quando ocorre a redução dos ferros sobre condições anaeróbicas, ou seja, é quando o ferro ele é reduzido em condições onde não tem oxigênio disponível no solo. O solo ele fica sem oxigênio por conta do nível freático, e quando fica muito alto, na maioria do ano, o resultado é a falta de ferro no solo. E por causa disso, a cor do solo ela é acinzentada, azulada ou esverdeada. Tipos de gleissolos. Com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os tipos de gleissolos mais conhecidos são o gleissolo melânico, o gleissolo áplico, o gleissolo sálico e o gleissolo timófico. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Os gleissolos melânicos, estes solos ele apresenta um horizonte A escuro, relativamente espesso, e logo abaixo uma camada de cor acinzentada, com ou sem mosqueado ou variegado. Anteriormente, esse solo ele era conhecido como gleis úmicos. O teor de matéria orgânica desse solo é relativamente alta e, consequência, a capacidade de cálcios também é alta. Se o gleissolo melânico ele for eutrófico, haverá condições favoráveis para o desenvolvimento radicular. Mas se ele não for assim, caso ele seja álico, distrófico, haverá limitação quanto ao desenvolvimento do sistema radicular nesse solo. Esse tipo de solo ele apresenta baixo teor de fósforo natural e ocorre em relevo plano de várzea. Já os gleissolos áplicos são solos minerais hidromórficos. Apresenta horizonte A mineral ou H orgânico, seguido de um horizonte de cor acinzentada, olivácea, chamado de horizonte glei. O aspecto desse solo por ser resultado
de modificações sofridas pelos óxidos de ferro existentes no solo, em condições de encharcamento durante o ano. E o horizonte Gley desse solo pode começar a 40 centímetros da superfície. Esses solos eles são mal drenados, podendo apresentar tanto argila de atividade baixa quanto de atividade alta. Esse tipo de solo ele pode ser pobre ou rico, e os teores de alumínio podem ser elevados. Como eles estão localizados em áreas próximas de drenagens, suas características são influenciadas pela contribuição de partículas provenientes dos solos de posição mais elevada e de água das drenagens. Já os solos sálicos, essa classe de solo antes era conhecida como solo on-shark ou grey salino. Geralmente ela ocorre em relevo plano de várzea e esporadicamente em terraços associados a mangues e baixos cursos dos rios nordestinos. Por isso, normalmente, apresenta gleisação. O solo fica descoberto nos locais onde a concentração de sais é muito alta e a concentração de sais solúveis também é muito alta nesse tipo de solo. Os gleisolos geomórficos eles são solos de baixadas litorâneas e que têm um pH muito baixo, sob a influência das oscilações de maré. O seu manejo é dificultado, pois exige grandes investimentos com colagem e drenagem. Se o risco de inundação for frequente, o aproveitamento do solo é mais dificultado. Porém, não se recomenda drenar solos de caráter geomórficos, porque quando drenado, o solo ele se torna extremamente ácido. E normalmente, em locais onde esse tipo de solo ocorre, eles não são apropriados para o uso agrícola. Ambientes de ocorrência. Os gleisolos eles ocorrem em relevos planos, que estão em contato com a água, geralmente ocupando depressões na paisagem que estão sujeitos a inundações, como margens de rios e córregos e partes mais baixas das planícies de inundação, pântanos, entre outros, e que possuem vegetação hidrófila. Os gleisolos eles ocupam uma área de 3.690.059 km², cerca de 4,3% do território nacional, e estão presentes em todas as regiões brasileiras. E das 13 classes de solo, ele é o sexto mais comum. No cerrado, ele pode ser encontrado nas fitofisionomias, como mato de galeria e campo úmido, e no cerrado, os gleisolos ocupam uma área de 2,3%. Os gleisolos eles têm uma fertilização bem variável, dependendo de onde ele se encontra. Ou seja, ele vai ser rico ou pobre de nutrientes, mas isso vai depender do local onde ele está. Na Amazônia, por exemplo, os gleisolos
principalmente os gleisolos álicos, que ocorrem nas margens dos rios de água barrenta, como o rio Solimões, o rio Madeira, o rio Purus, o rio Juruá, entre outros, eles costumam ser ricos em nutrientes. Já em outras regiões, onde eles não têm contato com os rios de água barrenta, e sim com os rios de água escura, que são pobres em sedimentos, mas eles são ricos em ácidos orgânicos, eles costumam ser pobres de nutrientes. Aqui, nesse mapa, ele mostra em azul claro os locais das regiões da região amazônica, onde os gleisolos e os fluvisolos estão presentes. Estão bastante presentes aqui nessa região, pelo que vemos. Os gleisolos, eles estão presentes em toda a região do Brasil. Porém, como nós vemos aqui nesse mapa, ele está assim mais concentrado próximo aos rios da região norte. Aqui nós temos os gleisolos geomórficos, os gleisolos sálicos e os gleisolos áplicos, presentes aqui no mapa do Brasil. Limitações. Agora eu vou apresentar as limitações que os gleisolos possuem. As limitações, ele apresenta sérias limitações ao uso agrícola, principalmente em relação à deficiência de oxigênio, ocasionada pelo excesso de água, à baixa fertilidade e ao impedimento à mecanização. Aqui nós vemos que o excesso de água presente nesse tipo de solo, ele acaba deixando o solo sem oxigênio e acaba não sendo possível utilizar esse solo para uso agrícola. Manejo. O manejo do gleisolo ele é dificultado, pois existem grandes investimentos como colagem e drenagem. Porém, a drenagem ela é uma prática que não se recomenda quando se trata do solo do gleisolo, por apresentar o caráter teomórfico. E como nós já vimos, quando esse solo ele é drenado, ele se torna muito ácido. Quando são drenados e as deficiências químicas do solo são corrigidas, ele pode ser utilizado para pastagens e para a pecuária. E também é indicado para a cultura de subsistência, horticultura, plantio de arroz por inundação, cana-de-açúcar, entre outros. Essas são as minhas referências. Obrigada a todos. Tchau.